aproveitar esse espaço do Face Live para conversar hoje sobre a dívida pública, a dívida dos estados e a possibilidade que o Brasil tem de sair dessa crise. Há alguns instantes atrás eu conversava pelo telefone com o meu amigo e economista brasileiro, Carlos Lessa, e ele me dizia que, analisando todos os indicadores da economia, não há nenhum vislumbre de possibilidade de sairmos da crise econômica que estamos vivendo. Há uma paralisação completa da economia. E o governo anuncia um superávit na balança agora, que se deve tão única e somente a uma cessação absoluta nas importações, porque não tem mais capacidade de consumo a economia brasileira. Minha gente, e além disso tudo, o governo toma 100 bilhões de reais do BNDES que deviam ser usados para dinamizar a economia, financiar a retomada do desenvolvimento, e o utiliza para pagar uma tal dívida pública, amortizar uma dívida pública que nunca foi auditada e que, na verdade, é uma ficção. Ela não existe na realidade, é uma ficção do mercado financeiro. Mas vamos falar agora sobre a dívida dos estados. Eu tenho defendido, e o economista Zé Carlos de Assis, que trabalha comigo no meu gabinete no Senado, também tem defendido esta opinião. A dívida dos estados, em 97, foi assumida pela União. Assumida e paga pela União. Como é que ela foi paga? Ela foi paga com o dinheiro que a União tem. E a União só tem recursos através do que arrecada, em taxas e impostos. Então, ela foi paga pela população brasileira, pelo contribuinte brasileiro. Daí a União resolve novamente cobrar dos estados. Quem é que pagaria de novo isso? É evidente que são os contribuintes. Então, nós já pagamos uma vez, quando a União assumiu a dívida, e agora querem nos cobrar pela segunda vez. Não tem nenhum cabimento esta cobrança. E a saída do Brasil da crise hoje estaria vinculada à retomada dos investimentos. Então, a proposta que nós fazemos é a seguinte: se essa dívida já foi paga e vem sendo cobrada novamente dos estados, com juros absurdos estabelecidos pelo Copom e pelo Banco Central na mão dos rentistas e dos credores, a União deveria devolver aquilo que já cobrou dos estados, cobrou depois do momento que ela assumiu, em 97, e deixar de cobrar. E estabelecer, através de um planejamento nacional, que a dívida que pararia de ser pagada e o dinheiro que ela devolveria aos estados que já cobrou seriam investidos em obras de infraestrutura. É uma espécie de um New Deal, como ocorreu nos Estados Unidos. Investimentos pesados em infraestrutura, empreiteiras trabalhando em obras públicas, saneamento, estradas. Enfim, isso daria um estímulo para a economia. Se restabeleceria o círculo virtuoso do desenvolvimento. Esta é a proposta que nós estamos colocando. Essa dívida por parte dos estados não existe. O que os estados já pagaram depois de 97, quando a União assumiu, tem que ser devolvido e não se pode cobrar mais. Mas se condiciona esta situação a investimentos pesados em infraestrutura para a retomada do desenvolvimento do Brasil. E, paralelamente a isso, a retomada dos investimentos da Petrobras, que é responsável por uma boa parte dos investimentos públicos, dos investimentos de uma forma geral no Brasil, que está paralisada na mão de entreguistas que realmente não sabem o que fazem e que agem segundo uma ideologia idiota da globalização, que já foi por água abaixo no mundo, com o Brexit na Inglaterra, com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, com a derrota da mudança condicional e a queda do primeiro-ministro na Itália. Mas esse é outro assunto. Agora, vamos conversar sobre a dívida da União. Minha gente, essa dívida não existe, ela é uma ficção. Esta dívida foi contraída inicialmente, de uma forma correta, pelo período em que os militares governaram o Brasil.
Havia dinheiro barato no mundo, juros simplesmente insignificantes e, em alguns momentos, até, se a memória não me falha, com juros negativos. E esse dinheiro foi tomado e foi investido. Nós tivemos aquele momento de grande desenvolvimento nacional. Mas se não me engano, 1980, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, resolve unilateralmente, porque essa dívida tinha sido tomada com juros pós-fixados, não eram pré-fixados. E o Fed sapeca um juro de 20% em cima dessa dívida de uma hora para outra, fazendo ela dar um salto. Bom, a partir daí, ela começou a ser gravada com juros estabelecidos pelo Banco Americano e se transformou numa massa respeitável. Mas em determinado momento, com a crise que atingiu o mundo inteiro, os Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, os juros em moeda americana chegaram a ter condição quase que negativa. Então, os detentores dessa dívida brasileira interiorizaram a dívida, transformaram numa dívida em real, não mais em dólar, no mercado interno. E daí, esta dívida passou a ser inflada com os juros mais altos do mundo, porque o Copom e o Banco Central estavam na mão da banca privada e dos rentistas. E esta dívida foi sendo aumentada, já tinha sido aumentada com aqueles 20% colocados de uma hora para outra pelo Federal Reserve americano. Interiorizada, ela passa a ser aumentada de uma forma simplesmente absurda. Então, vocês vejam, não é dinheiro que entrou no Brasil, não entrou um tostão. O Brasil não teve, com a ampliação dessa dívida, o ingresso de um único dólar, de uma única moeda de qualquer país, de qualquer natureza. Simplesmente o jogo do mercado financeiro de meter juro em cima de juro, o Copom aumentando o juro, o Banco Central na mão dos banqueiros e dos rentistas aumentando. Então, essa dívida não existe porque esse dinheiro não entrou. Ela é uma ficção, ela é uma dívida contábil. E é isso que nós temos que verificar. Nós não podemos aceitá-la sem uma auditoria dessa manobra toda e trazê-la a um valor real, mesmo considerando aqueles absurdos 20% de aumento do Federal Reserve em 1980, de 80 a 82 que isso aconteceu. Porque se não tivesse esse 20%, nós já teríamos pago essa dívida algumas vezes. Então, esta ficção não pode ser considerada como uma dívida do povo brasileiro e que está sendo paga de uma forma ideológica completamente imbecil por essa equipe econômica santificada pela mídia, com sacrifício da população. Nós não devemos esse dinheiro, ele não entrou no Brasil, uma ficção contábil, minha gente. E eles querem que o povo pague isso agora com diminuição do salário, com a privatização das aposentadorias, da previdência, privatização da saúde, privatização da educação. Nós estamos sendo capturados por essa ficção nas mãos do mercado financeiro, da financiarização da nossa dívida. E é isso que nós temos que encarar. Agora, o Brasil só sai dessa encrenca investindo. E os investimentos podem ser feitos a partir da devolução do que foi cobrado pela União indevidamente dos Estados, com uma condicionante de que seja investido em infraestrutura, que isso não seja esterilizado com cargos em comissão, com salários absurdos de judiciário, do parlamento, do Ministério Público. Investimentos para que retomemos o crescimento da nossa economia. É o exemplo da nova economia alemã, lá nos anos 30, e do New Deal dos Estados Unidos também, com o Roosevelt, apropriando-se de ideias do Ford, do Taylor, codificadas e melhoradas pelo Keynes. Minha gente, o exemplo do mundo está dado e nós estamos entrando num caminho muito difícil. Há uma ilusão de que essa ideologia da globalização pode tirar o Brasil da situação em que está. É uma proposta geopolítica do capital financeiro que já foi derrotada mesmo dentro dos Estados Unidos.
o Donald Trump hoje, que é uma aliança com a Rússia para enfrentar um provável perigo da hegemonia da China. E ele está forçando os capitais americanos a investirem dentro dos Estados Unidos, porque a financiarização da própria economia americana procurava salários baixíssimos, trabalhador semi-escravizado e impostos insignificantes, e saiu dos Estados Unidos desempregando internamente, o que acabou dando a vitória ao Trump com essa população desempregada, insatisfeita e sem mais mobilidade social. Minha gente, nós temos um caminho. O caminho é a retomada dos investimentos. A exemplo do que fez os Estados Unidos no New Deal, do que fez a Alemanha com Hjalmar Schacht na época da sua nova política. Nós temos caminho conhecido, e temos que escapar dessa armadilha do capital financeiro no Brasil. E agora vocês veem o que está acontecendo, né? A mídia desmoraliza o Temer dia e noite. Dizem que ele é frouxo, que ele é indeciso, mas ao mesmo tempo endeusa a equipe econômica e preserva os corruptos do PSDB. Então, o que se me afigura é que eles estão querendo dar um golpe no golpe, tirar o Temer e aquela cúpula do PMDB já denunciada pelo Marcelo Odebrecht na sua delação premiada, e substituir por um PSDB cooptado para aprofundar ainda mais a submissão do Brasil aos interesses financeiros, a escravização do povo para pagar uma dívida que realmente não existe. É um artifício contábil. Era isso que eu queria dizer a vocês, hoje sem gráficos, sem muito preciosismo econômico. E eu perguntaria aos que me acompanharam até agora se eu consegui me fazer entender, se essa exposição que eu fiz ficou clara ou se nós precisaríamos detalhar isso com mais precisão, com gráficos e tudo mais. Mas eu não acredito que os gráficos sejam um meio convincente para utilizar num meio de comunicação como é o nosso Face Live. Minha gente, era o que eu tinha a dizer por hoje. Querem derrubar o Temer, estão preservando os corruptos do PSDB e, acima de tudo, estão endeusando uma equipe econômica que está levando o Brasil a um caos. Esse nosso país acaba se transformando numa grande penitenciária para o povo. Povo oprimido, vivendo mal pago, semi-escravizado, enquanto o capital financeiro domina completamente todas as instituições. Nós temos que sair disso. E a saída para isso é só uma: eleições diretas em todos os níveis para que o povo decida o que quer para o seu futuro, para o futuro do Brasil. Valeu, minha gente. Era o que eu queria dizer por hoje.